Neemias, capítulo 4, versículo 19. Neemias 4,19 diz assim: Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao resto do povo: a obra é extensa, estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. O nosso Deus lutará por nós. Diga comigo: o nosso Deus lutará por nós. Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Pai, porque nós sabemos que esse é o melhor lugar para estarmos. Nós entendemos, Deus, que existe uma obra a ser executada, uma missão a ser executada, a ser feita. Nós sabemos, Deus, que existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas, e nós entendemos o alerta de Neemias aqui nessa noite, que a obra é muito extensa e nós estamos separados ao longo do muro. Para que o Senhor lute por nós, nós precisamos estar em unidade. E o que nós te pedimos nessa noite, Jesus, é que o meu coração se conecte com o coração dos meus irmãos aqui. Que os teus filhos que estão sentados nessas cadeiras, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que não estão aqui na igreja, que fazem parte desta igreja, fazem parte desse corpo, e todas as outras igrejas ao redor da terra, Senhor, que nós tenhamos um só coração. O meu pedido, Senhor, como um pastor de uma igreja, é que os nossos corações se tornem um, é que a nossa comunhão seja verdadeira, que a nossa intimidade seja real, que as nossas palavras na frente e pelas costas sejam as mesmas, que o nosso olhar uns para com os outros seja um olhar de carinho, de cuidado, de compaixão, como Cristo teve conosco. Senhor Jesus, nos faz parecidos contigo nessa manhã. Senhor Jesus, nos faz os teus imitadores de verdade, para que a nossa comunhão seja verdadeira, para que a nossa intimidade seja verdadeira. Eu quero declarar que qualquer barreira entre os irmãos caia por terra agora em nome de Jesus. Nós não toleramos em nosso meio a ofensa, nós não toleramos em nosso meio a falta de perdão, a amargura de alma. Nós não toleramos que o acusador dos irmãos tome lugar no meio de nós. Nós declaramos: derrotado está Satanás no meio da nossa igreja, porque nós somos um povo santo, comprado e remido pelo sangue de Jesus. Então nessa manhã, Jesus, amolece os nossos corações, de todos nós, o meu em primeiro lugar, e os dos meus irmãos aqui também. Amolece os nossos corações, para que nós possamos viver o Salmo 133, a unidade que vem do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Deus é bom. Demora para pegar um tranco um pouquinho, porque é de manhã, mas eu já chego lá, amém? Em nome de Jesus. Eu vou ler de novo o texto de Neemias, tá bom? E vou explicar um pouquinho aqui. O que estava acontecendo nessa época de Neemias? Você lembra do cativeiro da Babilônia? Você lembra de Daniel fazendo um acordo ali com os reis da época da Babilônia? Você lembra dele sendo correspondido por Deus nas suas orações? E do governante da Babilônia dando um decreto para o povo de Deus, para os israelitas, voltarem para Jerusalém, voltarem não só de mãos vazias, mas também com todos os utensílios que eles poderiam trazer de volta, com recursos e com provisão, para reconstruírem os muros de Jerusalém e voltarem a morar em Jerusalém
como o povo de Deus, porque o cativeiro havia acabado. Amém? Essa é a parte histórica que nós estamos aqui. Então nós vemos dois líderes se levantando nesse período de tempo. Nós temos Neemias e nós temos Esdras. Esdras foi o homem que trouxe de volta a palavra, trouxe de volta o ensino. E Neemias, ele era um copeiro. Neemias, ele não era um homem de guerra, ele não era um sacerdote, ele não era um pastor, mas ele entendeu uma necessidade do povo. Precisamos nos unir e levantar as muralhas de Jerusalém, para que nós possamos estar em um ambiente seguro como nação e como povo de Deus. Até aqui tudo bem? Uma coisa que Neemias entendia muito bem: o povo de Deus precisava estar em um lugar seguro. Isso aqui aponta para Jesus. Quando Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor, e que as ovelhas dele conhecem o nome dele, podem confiar nele, que Ele vai levá-los a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Você lembra dessa ministração recente aqui na igreja? Isso tipifica Jesus. A muralha de Jerusalém que estava sendo reconstruída era a reconstrução de um ambiente saudável para que o povo de Deus pudesse crescer, prosperar, aprender, ser discipulado, ser cuidado, ter as suas feridas cuidadas e curar outras feridas também. Quando Neemias está dizendo vamos reconstruir as muralhas, ele está falando sobre um ambiente seguro onde o povo de Deus pode habitar. Amém? Estão aqui comigo? Nós vivemos em um tempo onde nós nunca estivemos tão conectados pelas redes sociais. Nunca houve uma facilidade tão grande de nós falarmos com pessoas. Ao mesmo tempo, tão distantes do corpo de Cristo. Nós temos pessoas em todo o mundo. Esses dias mesmo, no meio eu fiz uma postagem ali nas minhas redes sociais. Um amigo meu da Costa Rica me ligou e a gente começou a conversar. Foi breve, foi rápido. Mas nós estamos muito conectados com pessoas que talvez nós não nos conectaríamos. Nós não teríamos acesso a eles. Mas efetivamente, como corpo de Cristo, nós estamos muito desconectados. O panorama de hoje são igrejas fortes, ministérios relevantes, excelentes pregadores, mas a pergunta permanece: quem está ouvindo o som da trombeta do seu irmão? O som de alerta do seu irmão? Vou ler o texto de Neemias de novo, você vai me entender. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa. Estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar, e o nosso Deus lutará por nós. Nós estamos aprendendo a anunciar as nossas vitórias, mas estamos desaprendendo a atender o chamado de socorro dos nossos irmãos. Vou te pastorear aqui nessa manhã, amém? O problema de Jerusalém não era apenas um muro destruído, mas um povo dividido, um povo que esteve em cativeiro, tá bom? Nós não vamos bater no povo de Jerusalém naquele momento, tá bom? Porque eles sofreram muito ali. Eles estiveram cativos, eles eram escravos, eles trabalhavam por migalhas, eles foram oprimidos de todas as formas. E isso fez deles pessoas que estavam muito mais preocupadas com elas mesmas do que preocupados com a comunidade. O povo estava dividido. E Neemias percebe algo fundamental. A maior ameaça não eram Sanbalat e Tobias, já te explico quem eles são. A maior ameaça era a distância entre os construtores do muro. Sanbalat e Tobias eram os inimigos da construção. Eles eram parte do povo de Deus, mas eles estavam lá apenas para reclamar e causar divisão. Eles estavam vendo a obra, mas eles diziam assim: apenas algumas raposas aparecem aqui e vão derrubar essa muralha aí que eles estão achando que eles estão construindo. Eles estavam envolvidos intensamente em destruir a imagem de Neemias e destruir a imagem do povo de Deus.
porque eles estavam ofendidos, amargurados e entristecidos. Não estou dizendo que eles eram o anticristo, não confunda o que eu estou dizendo, amém, amados? Mas eles estavam fazendo parceria com a agenda do anticristo naquele momento. Eles estavam fazendo parceria com Satanás, que em Apocalipse 12:10 é chamado de acusador entre os irmãos. Sanbalat e Tobias são aqueles que se levantam para dizer: ó, o que você está fazendo aí, para de fazer, não vai chegar em lugar nenhum mesmo. O famoso jogador de areia no seu caminhãozinho. Sanbalat e Tobias não eram a pior parte daquele momento, mas era a divisão, a distância de um construtor com outro construtor. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com essa mensagem então? Jerusalém havia permanecido destruída por aproximadamente 140 anos. 140 anos sem muralhas, 140 anos de destruição, 140 anos de cativeiro, de dor, de tristeza ali, pelo pecado do povo, sim, mas nós não podemos olhar somente para esse lado. O povo voltou do exílio, o templo já havia sido restituído, não reconstruído por completo, mas restituído. Já havia a oração, já havia adoração, já voltaram com os sacrifícios, os sacerdotes já faziam o seu papel lá no templo, ele já havia sido restituído, mas sem os muros não existia proteção, não existia segurança, não existia uma identidade da nação, uma identidade do povo de Deus no meio. Eles estavam expostos a todo tipo de ataque, eles estavam expostos às trevas que tentavam derrubar. Cada espaço no meio do muro representava um acesso para o inimigo. Então Deus levanta Neemias. Ele não era um sacerdote, ele não era um profeta, ele era um copeiro. Ele não tinha uma função ali, nem de liderar o povo, nem muito menos uma função de guerra, mas ele assumiu algo que Deus havia falado no coração dele. A missão de Neemias não foi reconstruir os muros, mas foi unificar uma nação que estava dividida. Não importa a sua função, não importa quem você é, não importa as atividades que você pratica, como seu trabalho, quão novo ou velho você é de igreja, importa, amados, que você faça parceria com o coração de Deus. Neemias fez parceria com o coração e o desejo de Deus. Ele não desejou a unção, a capacitação, o manto de liderança só para ser um líder. Ele fez parceria com Deus para executar a vontade de Deus no meio do povo de Deus, para servir o povo. E ele sofreu por servir o povo. Quem mais fez isso? Jesus. Mas a gente já fala de Jesus daqui a pouco. Amados, nós precisamos agir como Neemias nesse momento. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa cargo, salário, não importa para onde você vai, onde você deixa de ir, o que você tem, o que você deixa de ter. Nós precisamos fazer parceria com o coração de Deus nesse momento. Nós precisamos conectar o nosso coração com o desejo de Deus. Deus costuma levantar restauradores quando todos já se acostumaram com as ruínas. Isso é um chamado, é um alerta para você não se acostumar com a ruína. Eu fui convidado para ministrar em um evento pequeno, um momento ali onde estava com alguns outros homens. Eu falei de perdão e um irmão me falou assim: gostei muito do que você falou, preciso aprender a viver isso, porque passaram-se tantos anos e o meu coração se endureceu. E ele reconheceu a palavra como vindo uma palavra de Deus, mas ele reconheceu a dificuldade dele de viver essa palavra também. Isso foi maravilhoso, porque aí é onde Deus entra, amém? Quando a gente reconhece que a gente precisa dele. Muitas vezes, conforme a gente vai caminhando, a gente vai envelhecendo, a gente vai vivendo, a gente deixa de buscar algumas coisas.
Aí a gente no começo, a gente começa a lutar pelo perdão, a gente começa a lutar pela comunhão, a gente começa a lutar pela unidade do corpo. Aí você vê as dificuldades, você vê Sanbalat e Tobias se levantando, você vê as ruínas, você vê a história dos 140 anos de destruição. Você fala, meu, que empreitada é essa? Eu vou fazer outras coisas, eu vou viver outras coisas. Essa empreitada aqui vai me dar muito trabalho, vai me dar muito desgaste. Então eu vou fazer outra coisa. Eu vou construir o meu pedaço do muro. E eu aceito estar distante do meu irmão. A grande verdade da mensagem do Senhor para nós nesse momento é: quando Deus decide restaurar alguma coisa, Satanás sempre tenta dividir aqueles que estão construindo. Sempre antes de um romper, sempre antes de um avanço, sempre antes de nós darmos o próximo passo, sempre antes de nós acessarmos alguma coisa, Satanás ele tenta gerar confusão, divisão e tenta acabar com tudo. Casais, quem aqui não teve uma briga feia logo antes do seu casamento? Todo mundo tem uma história, porque existe propósito de Deus dentro do teu casamento. No começo as coisas estão indo bem, de repente vem uma bomba, parece que Satanás jogou uma bomba no relacionamento. Vamos acabar, chega. E aí você entende que tem propósito de Deus dentro disso, e você coloca Satanás debaixo dos seus pés. Amizades poderosas de anos, quando estão prestes a romper em algo do Senhor, Satanás vem lá e joga uma bomba. Eu tenho aprendido uma coisa nesse pouco tempo que eu pastorei, que Satanás sempre tenta dividir homens e mulheres de Deus que juntos seriam imparáveis. No teu coração, deixa eu te pastorear aqui, amém, amados? No teu coração existe algo que te diz: não confie 100% em tal irmão, não confie 100% em tal pessoa, olha o que ele fez, olha o que ele viveu. Porque Satanás sempre tenta plantar discórdia nas pessoas que seriam unidas e poderosas. Vocês estão entendendo ou não estou conseguindo explicar direito? Tem alguém da tua vida que Satanás tentou plantar discórdia? Esse é o momento de você pisar na cabeça da serpente e viver o melhor de Deus. Deus não erra naquilo que Ele faz. Ele não une pessoas por acaso, Ele não junta propósitos por acaso, Ele une debaixo de um santo propósito que Ele tem. E se nós nos permitirmos estar distantes demais um do outro, a brecha vai entrar e vai derrubar não somente o nosso relacionamento, mas todo o povo de Deus que Deus nos confiou. Falo para líderes aqui nesse momento, amém, queridos? O inimigo sabe se ele não consegue que ele não consegue destruir a obra, mas ele vai tentar separar os obreiros dessa obra. Uma igreja dividida derruba o seu próprio muro. A obra é maior do que nós, a missão é maior do que nós, o propósito é maior do que nós. Em Atos capítulo 1 versículo 8, ele diz que o poder de Deus viria para que eles fossem testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até ali estava tudo perto, um do lado do outro. E ele fala, confins da terra. O último lugar é o confim da terra, os confins da terra. E vamos combinar? Guararema é meio longe de Jerusalém, amém ou não? Não sei se você é bom de geografia, mas Guararema é bem longe de Jerusalém. Porque homens e mulheres de Deus se uniram em favor de que uma missão se cumprisse. Homens e mulheres de Deus se uniram em favor de que o Evangelho fosse pregado. Eles acessaram lugares diferentes, eles foram para lugares diferentes, eles se uniram em favor de uma missão que é muito maior do que eles. E nós nos colocamos em um lugar, amados,
Nós nos colocamos em um lugar onde nós estamos sendo efetivos sim, onde nós estamos fazendo coisas sim, onde Deus tem respondido as nossas orações, tem nos usado para pregar, para evangelizar, para ministrar, para levar ali doações para as pessoas que precisam. Nós temos sido usados para salvar vidas, e isso é maravilhoso. Mas entendam uma coisa: a obra é maior do que nós. O Evangelho é maior do que eu, é maior do que vocês, é maior do que essa igreja inteira unida. A obra é maior do que nós. Grande é a obra, extensa essa obra, o muro é muito grande. É maior do que nós. A obra não era deles. Neemias não era o dono da obra, Deus era o dono da obra. Deus lutará por nós, não somos nós que vamos lutar. Era de Deus, a obra é de Deus, a missão é de Deus, o Evangelho é de Deus. Nós somos agraciados em poder fazer parte disso. É por privilégio, amados. É por privilégio nós podemos estar aqui. É por privilégio eu estar ministrando aqui nessa manhã, porque eu não mereço nem um pouco. Eu sei o quão falho, quão pecador eu sou. Eu conto a minha história, muitas pessoas nem acreditam mais. Mas na verdade, amados, nem era para estar aqui. É pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus que Ele me tirou do lamaçal do pecado, me limpou, sarou meu coração, me deu uma família, me deu uma esposa, me deu filhos, e me confiou parte da construção desse muro. Amados, é um privilégio cada um de nós estarmos onde nós estamos. Esse entendimento muda completamente a nossa postura. Hoje muitos vivem como se o ministério fosse o centro do reino. Eu estou no centro do reino, eu represento o reino, mas não representa em favor do reino, representa em favor de si mesmo. Não existem diversas noivas de Cristo. Amém ou não? Não existem diversas noivas de Cristo. Nós nos reunimos e nós colocamos ali uma placa na frente da igreja para nos identificarmos. Mas a nossa bandeira é Jesus. Jeová Nissi, o Senhor, que é a nossa bandeira. Existe apenas um reino, um rei, apenas uma igreja. Efésios 4, versículo 2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Vou ler mais um pouco, mas eu vou falar de novo para entrar no teu coração aí, amém? Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Posso fazer um parênteses aqui rapidão? Eu tenho um temperamento mais colérico, né? Que eu tento domar na presença do Senhor Jesus. Eu estava conversando com um irmão daqui da igreja, uma irmã daqui da igreja, na verdade, que também tem um temperamento um pouco parecido. E a gente lendo 1 Coríntios 13, está escrito que o amor é paciente. O amor é paciente. O amor tem paciência com o erro do próximo. O amor, ele tem paciência com a dificuldade do próximo. Paciência é uma dificuldade minha, amados. Às vezes eu não tenho muita paciência, não. E eu oro todos os dias: Senhor, me dá paciência para eu conseguir guiar as minhas crianças dentro de casa, para eu não soltar o chinelo. Me dá paciência para eu guiar o meu lar de forma sábia. Me dá paciência para eu amar as pessoas no seu momento de dificuldade, no seu momento de falha. Estão aqui comigo? Vou continuar lendo o texto. Vou ler de novo, vai. Estamos com tempo. Afinal, que horas que é o jogo hoje? 5 horas, né? Dá para pregar e o que mais? Umas 4 horas pelo menos de pregação? Aleluia! Calma nessa fé aí, meu irmão. Vai dar certo. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Versículo 3: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz.
Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Deus vive por meio de nós, através de nós. Enquanto nós estivermos defendendo o meu chamado, o meu ministério, a minha função, o meu ponto de vista, nunca construiremos o muro do Senhor. Enquanto nós estivermos focados demais no meu, nós estamos nos separando mais e mais da construção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O problema é que nós celebramos apenas partes do muro. Construímos uma parte e celebramos. Construímos um prédio e celebramos. A igreja cresce e nós celebramos. Mas Jerusalém continua vulnerável, porque há distância entre nós. Deus nunca nos chamou para construir apenas o nosso pedaço. Ele nos chamou para restaurar toda a cidade, toda a noiva. Jerusalém representa toda a noiva. Neemias reconhece o perigo. Estamos separados. Estou falando de novo para você não esquecer. Observe que ele não tenta esconder o problema, ele confronta o problema. O nosso problema é a separação entre nós. A distância, ela pode ser de diversas formas, amados. Ela pode ser uma distância geográfica, ela pode ser uma distância emocional, ela pode ser uma distância doutrinária. Estou falando mesmo dentro da mesma igreja. Ela pode ser uma separação ministerial, ela pode ser dada por uma competição, por uma comparação, por ciúmes, por vaidade, por plataformas, por números, por seguidores, por agendas particulares e por influência. Tudo isso cria separação dentro da mesma missão. Muitos de nós nos reunimos a fim de satisfazer a nossa agenda particular. Nós nos reunimos a fim de que nós sejamos satisfeitos. Eu vou, pode contar comigo, mas eu quero que tal coisa aconteça. Para que eu esteja lá, isso precisa acontecer. Jesus não fez assim com a gente. Ele amou primeiro, ele morreu primeiro, ele se entregou primeiro, sem uma condição. De fato, nós seremos salvos se nós nos entregarmos a ele. É corresponder. Mas ele não foi para a cruz se nós crescemos. Ele foi para a cruz primeiro, ele se entregou primeiro, e agora a gente corresponde. Estão comigo aqui ainda ou não? O inimigo não precisa destruir uma igreja, basta fazer cada um cuidar apenas do seu pedaço, sem se conectar com o teu irmão. Então, Neemias ele institui uma solução para isso. Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos aprender a falar. Nós estamos muito distantes. Quando ouvirem o som da trombeta, corram em direção à trombeta. Alguém está em perigo. Ele estabeleceu aqui, amados, talvez de uma forma muito simples, mas uma linguagem de comunicação. Ele estabeleceu uma forma que pessoas que precisassem de ajuda poderiam dizer: ei, eu preciso de ajuda. E ele trouxe um compromisso, uma responsabilidade com aqueles que estavam disponíveis de correr em direção daquele que precisava de ajuda. É simples, mas é extremamente necessário. Vocês estão entendendo isso? Qual é o problema da igreja, amados? Que nós estamos sofrendo, nós estamos tendo as nossas dificuldades, nós estamos apanhando sozinhos das trevas, mas não levantamos as mãos e dizemos: ei, eu preciso que alguém ore por mim, ei, eu preciso de ajuda, ei, eu estou machucado. Quem é mais próximo de mim já me conhece. Passou mais de uma semana com o mesmo problema, quando você me contar, você vai ouvir a frase do seu pastor: por que você não me falou antes? Não levanta a mão. Mas quem aqui já ouviu essa frase minha? Amém ou não? Amém. Você
está sofrendo aí esse tempo todo, cara? Não que eu seja a solução, o médico dos médicos. Talvez eu nem saiba como resolver, mas a gente vai achar um jeito. A gente vai buscar uma solução, a gente vai conectar quem precisa ser conectado. Eu não sou a solução, mas eu conheço um cara aí, amados. Eu conheço um tal de Jesus, que Ele pode ir além. Quando ouvirem o som da trombeta, corram em favor do necessitado. Não era o líder que tocava a trombeta. O meu líder tem que me olhar, eu estou sofrendo. Nós buscamos, mas nós nos esforçamos de fato. Eu e a liderança aqui dessa igreja. Mas quem troca a trombeta é quem precisa de ajuda, não quem vai oferecer remédio. Estão entendendo? Não era o líder que tocava a trombeta. Não era só Neemias. A responsabilidade da trombeta não era de Neemias, porque Neemias talvez estivesse dormindo no momento de descanso, enquanto o outro estava sofrendo do outro lado. Qualquer construtor, qualquer trabalhador, qualquer pessoa em perigo podia tocar a trombeta. Nós precisamos levantar um alerta para a comunidade, um alerta para a unidade do povo. Isso muda completamente a nossa leitura. A trombeta não é apenas um instrumento profético, era um pedido de ajuda. Hoje costumamos associar a trombeta ao anúncio do arrebatamento, a convocação às assembleias ou a proclamação ali profética de algo. Mas Neemias, amados, ele revela uma outra dimensão, a da vulnerabilidade. Quem tocava a trombeta reconhecia que não conseguia vencer sozinho. Para que haja unidade na igreja, Deus está nos mandando ser vulneráveis. A palavra de Deus para nós é: eu quero que você seja vulnerável, eu quero que o seu coração se abra, eu quero que o seu coração se abra para o teu próximo, se abra para o teu irmão, se abra para aquele que você gosta, se abra para aquele que você não gosta. Eu preciso que vocês vivam em unidade, é o que eu ouço dos céus, amados. Deus, Ele quer continuamente derramar coisas sobre nós, e Ele derrama, Ele faz acontecer, Ele faz as bênçãos virem sobre nós. Mas quanto mais nós não viveríamos de Deus se simplesmente nós o obedecêssemos em unidade. Na vulnerabilidade não existe discipulado sem vulnerabilidade. Eu quero sentar na mesa, eu quero estar na mesa. Existe uma mesa posta, mas nós não sentamos na mesa porque não gostamos de quem está sentado nela. Estão aqui comigo ou não? Há muitos líderes que pregam a fé, mas escondem as suas dores. Há muitos servos que ministram cura, mas eles sangram em silêncio. Há muitos irmãos que sorriem no culto, mas eles voltam para casa completamente quebrados, que não sabem levantar a mão e dizer: ei, eu estou precisando de ajuda. Deus honra aqueles que têm coragem de admitir: eu preciso de ajuda, e se fazem vulneráveis. Ei, eu preciso me conectar com pessoas. Nós precisamos nos conectar. Nós precisamos ter uma conexão verdadeira. A igreja precisa responder à trombeta, responder ao alarme, responder ao som do chofar. Neemias, ele não disse: quando soar a trombeta você ora de longe. Corre em direção dele. Você vai orar, mas você vai orar mão com mão. Corre em direção daquele que precisa. Você ouviu a trombeta? Vai em direção daquele que precisa. Eles abandonaram momentaneamente seu trecho do muro para proteger o trecho do irmão, porque eles entendiam algo poderoso.
o muro era um só. O Evangelho é um só. A noiva, a igreja é uma só. Então, se a nossa igreja local está tudo bem, mas as outras igrejas ao redor estão se destruindo, nós também estamos sofrendo. O Evangelho é um só, o muro é um só. Se um pedaço caísse, todos perderiam. Quando o pastor cai, o reino perde. Quando o oficial de uma igreja desiste, todos perdem. Quando uma família é destruída, todos sofrem. Quando um jovem abandona a fé, o muro inteiro fica vulnerável. Quando o irmão se desliga de uma igreja por causa de uma ofensa, toda a igreja perde. O sucesso do meu irmão fortalece a igreja. A queda dele enfraquece toda a igreja. Por isso que Jesus nos ensina a chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Neemias aponta para Cristo. Filipenses 2, versículo 4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ou existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo. Meu texto tem um problema aqui, ó. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, a gente vai mais um. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Quando fala da obediência dele, é a morte de cruz. Mas quando fala da humilhação, de esvaziar a si mesmo, ele não está falando sobre a cruz, ele está falando sobre ele ter vindo em carne. Não existe nada mais sensível, nada mais vulnerável, não existe nada mais simples do que um bebezinho no colo de um pai ou de uma mãe. Frágil, talvez seja a melhor palavra. Quando nós olhamos para os bebês na igreja, nós vemos fragilidade. Então um bebê no colo de uma mãe é o maior símbolo de fragilidade. Jesus, sendo Deus, ele se torna a criatura mais frágil de toda a humanidade, no coração de uma mulher, no colo de uma mulher simples, uma mulher comum, como as mulheres que estão aqui na nossa igreja. Jesus ouviu a nossa trombeta. Jesus ouviu o nosso pedido por socorro. Jesus ouviu o nosso clamor. Nós estávamos condenados, perdidos, mortos em nossos pecados. E Ele deixou sua posição de glória, Ele esvaziou-se a si mesmo, Ele obedeceu até a morte de cruz, para que eu e vocês fôssemos perdoados. A cruz foi Deus respondendo ao nosso pedido de socorro, a uma humanidade que estava caída, que estava dividida, que estava interrompida. Ele não apenas fala sobre o amor, Ele manifesta o amor. Ele atravessou a distância entre o céu e a terra para nos alcançar. O maior inimigo da unidade é o orgulho no coração do homem, que não tem nada a ver com Cristo. O orgulho é extremamente perigoso, porque raramente ele se apresenta como orgulho. Às vezes a gente chama o orgulho de zelo, às vezes a gente chama o orgulho de doutrina, às vezes a gente chama o orgulho de prudência, às vezes a gente chama o orgulho de excelência, às vezes a gente chama o orgulho de maturidade, mas ele continua sendo orgulho. O orgulhoso não pede ajuda. O orgulhoso não fala que ele está triste. O orgulhoso não abre o teu coração para o teu próximo.
Ele não aceita correção, ele não presta contas, ele não celebra o sucesso dos outros. Ele acredita que ninguém faz melhor do que ele. Estão aqui comigo? Essa palavra é dura, né, amados? Sofri também em casa quando eu estava recebendo ela de Deus, que ela tem me ministrado também. O orgulho é que nem mau hálito, só não percebe quem é o dono do mau hálito. Tá todo mundo, não aguenta esse cara, mas ele não consegue perceber. O orgulhoso prefere morrer sozinho do que admitir sua necessidade. Mas a graça de Deus repousa sobre os humildes. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5,6. Nós queremos a capa de autoridade. Nós queremos a unção, nós queremos o poder, nós queremos o reconhecimento. Só que Jesus está nos chamando para tirar a capa e pegar a toalha. Vou te explicar. Abre comigo em João 13, versículo 3. Estou chegando no fim, tá bom? Muito obrigado, amados. Vou pedir perdão para Jesus daqui a pouco, pelo orgulho que vocês estão gerando dentro de mim. João 13, versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade. Tá bom? Isso aqui é uma realidade. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Vocês estão aqui? Estão entendendo? Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Indignado. Só até aí, o resto eu explico daqui a pouco. Jesus, ele tinha uma capa de autoridade. Se alguém em toda a existência que merece ser servido é ele, aí ele tira a capa de autoridade. Ele se posiciona como um servo. Amarra uma toalha na sua cintura, dá uma afastada da mesa onde os discípulos estavam, coloca água numa bacia, fala: vem, um por um, eu vou lavar os seus pés. Naquela época, eles andavam de sandalinha para a rua, numa rua não muito bem pavimentada. Então os pés de todos eles eram sujos, naturalmente sujos, como o seu tênis é sujo hoje em dia, tá bom? Por baixo, né? E o menor dos servos, o menor em grau de importância, talvez o mais novo, era aquele que recepcionava todos eles na entrada da casa, lavava os pés um por um, dava uma enxugada e eles podiam entrar dentro da casa. Jesus se faz o menor dos servos ali. Jesus tinha toda a autoridade, ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia para onde ele voltaria, ele sabia do cumprimento da missão que ele tinha. E exatamente por saber quem ele era, ele pega a toalha. Está na hora da gente tirar a capa e pegar a toalha. Os inseguros, eles vivem para serem reconhecidos. Os seguros servem. Jesus troca a capa da honra pela toalha do serviço. O reino de Deus mede grandeza de forma diferente. Quer ser o maior, sirva. Quer ser o primeiro, faça-se escravo de todos. A toalha é a verdadeira vestimenta dos maduros, que ela não é vista, ela não é aplaudida, ela na maior parte das vezes rejeitada.
motivo de ofensa. Olha Pedro de novo, ofendido com o que Cristo estava fazendo. Tem uma conversa engraçada entre Pedro e Jesus nesse momento, porque Jesus fala assim: se você não deixar lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai entender o que estava passando na mente dele e fala assim: então me lava o corpo inteiro. Calma, Pedro, só precisa lavar o pé. Você vai entender depois, Pedro. O mundo admira as capas, Deus procura aqueles que carregam as toalhas. Todos querem plataformas, poucos querem as bacias. Muitos querem microfones, poucos querem lavar os pés. Foi justamente após lavar os pés dos discípulos que Jesus ele declara algo poderoso, amados. Abre lá de novo em João 13, versículo 12. Está difícil aí, acompanha no telão comigo. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Ele lavou os pés, pôs a capa e sentou. Fiz a minha função de servo, agora faço o meu serviço de pastor. Eu te servi, agora eu vou te ensinar. Ele senta na mesa de novo. Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. A sua alegria está em servir o teu próximo. A sua alegria está em dessedentar o sedento. Mas por que nós não somos alegres com o Evangelho? Por que nós não estamos satisfeitos com o Evangelho? Porque nós não estamos vivendo a plenitude do Evangelho. Eu quero. Mas Jesus nos chamou para a toalha. Jesus nos chamou para estarmos atentos àquele que está tocando a trombeta pedindo socorro. A igreja será irresistível quando trocar a busca por posições, por unção, por reconhecimento, pela alegria de olhos que correspondem ao serviço. Muitas pessoas argumentam: ser pastor deve ser muito difícil. E de fato tem as suas dificuldades. Mas nada paga, amados. Uma pessoa que olha para nós e diz assim: pastor, obrigado, não tinha ninguém. Obrigado pelo abraço. Obrigado por estar comigo nesse momento difícil. Obrigado por estar comigo nesse momento de alegria. Amado, não tem nada que vale mais do que isso. O assalariado, ele está preocupado em cuidar das ovelhas até o ponto que não faz mal para ele. Mas o bom pastor, que é Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas, independente do que ele vai receber. Se nós somos imitadores de Cristo, se nós somos imagem e semelhança de Jesus, é assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos corresponder. Se imagina, amados, chegando na igreja, todo mundo chegando na igreja, um olhando para o outro falando assim: quem precisa de ajuda para eu ajudar hoje? Eu sei que você ora antes de vir para a igreja. Não estou falando que temos um monte de cristão meia boca aqui na igreja, não é isso que eu estou falando. Eu sei que você acorda nas manhãs de domingo, você se prepara para o culto. Eu sei que no momento de você preparar uma escala ou algo ali, você ora, você busca o Senhor. Eu conheço vocês, eu caminho com vocês. Mas e se nós fôssemos um pouquinho mais além? De acordarmos cedo na manhã do domingo,
e pensamos assim: quem que eu posso ajudar hoje? Eu tenho um pouquinho para dar, eu tenho um pouquinho para oferecer, mas será que esse pouquinho não é exatamente algo que alguém precisa? Será que essa toalha do serviço que me está disponível não é justamente a alegria para o meu próximo, a alegria para mim mesmo? Quem eu posso ajudar hoje? Em vez de sermos consumidores espirituais, sermos discípulos carregando uma toalha na cintura. Não desanime em buscar a unidade no corpo de Cristo. Mesmo que haja divisão, não desanime em lutar pela unidade do corpo de Cristo. Não desanime, mesmo que muitos não valorizem algumas coisas, mesmo que muitos não valorizem talvez uma reunião de célula, uma reunião de oração, não desanime, filho de Deus. Faz aquilo que você sabe que tem que ser feito. Faz aquilo que você sabe que Deus te comissionou para fazer. Assuma a responsabilidade. Não é uma esperança vaga, é uma convicção. O nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus vai lutar por nós quando eu estiver atendendo o chamado do meu irmão. Eu preciso entender qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Eu sou um profeta, se eu sou um pastor, se eu sou um mestre. O seu chamado é o chamado do seu irmão. O seu chamado é atender o clamor do teu irmão. 4 fundamentos, amados, do porquê Deus luta por nós, e eu encerro com isso. Em primeiro lugar, a obra é de Deus. Por isso que Ele vai lutar por nós. Nós caminhamos debaixo da direção de Deus. Neemias não estava agindo por impulso, mas ele estava agindo segundo a missão recebida. Quando você está debaixo da missão que você recebeu, o Senhor luta por você. Eles viviam em unidade. Eles serviam uns aos outros. Não havia espaço para isolamento. Se você se isolar, você vai morrer. Nas cartas de Paulo, ele traz as pessoas para a unidade. Por quê? Porque ele sabe que Satanás anda como um leão ao derredor, buscando quem possa tragar. Quem ele vai tragar? Aquele que se desprende do meio do povo. Como um lobo, aquele que se desprende do meio do povo é tragado. E eu não estou te falando isso para que você frequente as reuniões. Não é sobre a reunião, é sobre a comunhão. Culto não é a comunhão, assim como culto não é Deus. Estão entendendo isso? Depois eu explico isso outro dia. Não dá tempo de eu falar muito sobre isso. A unidade não é apenas uma estratégia humana. Ela cria um ambiente em que Deus manifesta a sua presença e o seu favor. Como no Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É ali aonde Ele declara a bênção. Ela escorre na unidade. Atos 2, versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com todos os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Em outras versões, com o coração sincero, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É na unidade, é no companheirismo, é ter tudo em comum. Talvez a maior necessidade da igreja hoje não seja mais informação, nem mais conferência, nem mais plataforma, nem mais estratégia, mas seja voltar para Atos 2 e ter tudo em comum. Eles estavam unidos e depois eles adoravam no templo
continuamente. Eles estavam unidos e depois eles se reuniam nas casas continuamente. Eles estavam unidos e depois eles tinham tudo em comum. É a primeira unidade, não as outras coisas para que haja unidade. Não existe o meu muro, o seu muro. Existe um único muro. Existe uma única construção, um único evangelho, um único Deus, um único batismo, um único Espírito. Eu falei que era o último, mas tem mais um. João 17, prometo, vou encerrar aqui. João 17, 20. Eu falei isso na quarta-feira, vou falar de novo, para a gente orar e cear. Jesus está orando na sua última oração. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. É extraordinário esse texto de João 17, porque aqui não é uma pregação, aqui não é um ensino, não é informativo. Esta é a última oração pública de Jesus. Algo que Jesus fez com a intenção de deixar registrado para a igreja, para que as pessoas soubessem: o meu desejo é, Jesus falando, o meu desejo é que eles sejam um em mim, como eu sou um com o Pai. O maior desejo de Cristo, o motivo pelo qual Ele cumpriu a sua missão, foi para que nós sejamos um. Porque havia divisão entre o Pai e os filhos, e Ele veio nos perdoar. Você precisa perdoar alguém? Você precisa se reconciliar com alguém? Tem um livro muito bom para te indicar, chama Perdoar é Necessário. Pastor, por que você fala tanto de perdão? Porque eu continuo vendo ausência de perdão, porque eu continuo vendo ofensas, porque eu continuo vendo amargura. Talvez seja um assunto que a gente vai falar até Jesus voltar, mas é um assunto que nos faz parecidos com Cristo. Esse aqui é o desejo de Jesus. Quando a gente olha para João 17, a gente está tendo como que um vislumbre, uma janela nos céus, e olhando o coração de Deus. O meu desejo é que vocês sejam um. O coração do Pai sempre desejou uma família, nunca um povo dividido. Uma janela para dentro do coração de Deus. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. A Bíblia não nos manda criar unidade, a Bíblia nos manda preservar a unidade criada na glória de Deus. É não destruir aquilo que Cristo já fez na cruz. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. O inferno não consegue